Porque a comunicação é o óleo de uma equipe que desempenha bem. Se a empresa e a equipe não tiver comunicação, Desanda, né? vai desandar. E não tem nada pior pro time do que isso, né? A pessoa que não tem curiosidade. Não tem curiosidade nenhuma, fica esperando toda a informação perfeita ser passada para ela e não faz nada e fica esperando um mundo perfeito. Tem o programador da bola redonda, que é a pessoa que gosta de receber a bola redondinha no pé ali só pra bater e fazer o gol. Então tem que ter tudo bonitinho, tudo certinho, tudo perfeito. Não vai ter bola redonda na grande maioria das vezes. Tu vai ter que ser curioso e proativo pra fazer o trabalho da melhor forma possível. E não vai ser perfeito no início, tá tudo bem. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Dev em Dobro. E nesse podcast aqui a gente fala sobre carreira na área de tecnologia. Os gatos do Beto estão derrubando tudo aí em cima da mesa. Você deve estar ouvindo aí os barulhos, mas vamos fingir que não está acontecendo. Meu nome é Ricardo Dias. Meu nome é Roberto Dias. E esses podcasts aqui a gente fala sobre carreira na área de tecnologia, principalmente para a galera que está iniciando na área, né? Mas não quer dizer que a galera que já não está na área, né, não vai poder se beneficiar desse podcast aqui, porque a gente fala bastante sobre emprego, né? Sobre como é que é a rotina de um programador, como ser um programador cada vez melhor. Então, todo mundo pode aproveitar o podcast, tá bom? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre... Deixa eu ver o tema. Como aproveitar ao máximo o seu primeiro emprego de programação. Então, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Mentalidade para que tu possa aproveitar o teu primeiro emprego. Beleza? Elas pensam muito em conseguir o primeiro emprego, mas acho que elas não planejam muito como se manter lá dentro, né? E como aproveitar também esse primeiro emprego da melhor forma possível. Então, se tu acabou de conseguir teu primeiro emprego, tá meio indeciso. Primeiro, parabéns, né? Mas tu ainda tá meio indeciso, meio receoso, meio receosa, não sabe muito bem o que fazer, né? Sempre dá aquele medinho quando a gente consegue o primeiro emprego. Então, esse episódio aqui é pra ti, para que tu tenha um direcionamento aí de como que tem que ser a tua mentalidade nesse teu primeiro emprego, para que tu tenha sucesso na tua carreira. E se tu mais não rápido conseguiu o possível. teu primeiro emprego ainda, também é pra ti esse podcast, porque tu vai ter, em algum momento tu vai conseguir, e quando tu conseguir, tu já vai estar preparado aí pra entrar, né, nesse primeiro emprego e usufruir tudo que ele tem pra te oferecer, porque não é só tu que vai, não é só a empresa que vai se beneficiar com a tua contratação. Tu também vai se beneficiar com isso, tu vai aprender muito com a empresa, né, e essas são as dicas que a gente vai dar pra vocês aqui. Não esquece, a gente tá no Instagram, @devindobro, a gente responde caixinha todo dia, faz uma mini mentoria lá com vocês. Tamo no TikTok, Dev em Dobro também, no YouTube, Dev em Dobro. Todos são Dev em Dobro, pessoal. E no LinkedIn, Spotify. No Spotify é podcast Dev em Dobro. Tá? Mas se botar Dev em Dobro, tu vai achar também. Então, Isso. bota Dev em Dobro aí em qualquer rede que tu nos acha. E a gente faz bastante conteúdo direcionado para quem quer entrar na área. Então, se esse é o teu objetivo, segue a gente aí que tu vai receber todas as dicas. Bora pro tema, então, né? Basicamente, a gente vai falar de mentalidade, como é que tem que ser essa tua mentalidade. A gente vai dar várias dicas essas de características que a gente gostaria de ter, e a gente gosta de ter, das pessoas que entram no nosso time. Então, são sempre características que a gente olha quando tem um iniciante no nosso time e a gente já consegue ver o potencial dessa pessoa logo de cara, quando, sei lá, 2 semanas trabalhando, tu já consegue ver. Se tu tiver todas essas habilidades aqui que a gente falou, tu já vai estar em vantagem e tu vai conseguir evoluir muito rápido na área, tá? Tu vai virar pleno, vai virar sênior muito mais rápido. E se tu não tem alguma dessas habilidades, a gente aconselha que tu comece a trabalhá-las o quanto antes, né? Porque toda habilidade pode ser trabalhada. Isso aí. Então a gente fala Não bastante aqui no podcast de mentalidade, né? É uma coisa que vocês já devem ter percebido. A gente fala muito porque é muito importante, assim. Mentalidade, essa mentalidade de sucesso, né? É uma coisa que é 50% do caminho, eu acho, para tu conseguir alcançar os teus objetivos de carreira. Não só pra ti, mas pra empresa que tu tá também, né? A empresa quer ver. Enfim, a empresa quer uma pessoa motivada, a empresa quer uma pessoa que esteja ali realmente pra ajudar, né? Pra resolver os desafios, pra trabalhar em equipe também, né? Tudo isso é importantíssimo numa pessoa. Então, ninguém quer, né? Trabalhar com uma pessoa folgada, uma pessoa que não tem objetivo, Irresponsável. uma pessoa irresponsável, uma pessoa que não se comunica, uma pessoa... Enfim, várias coisas que
podem ser prejudiciais para o trabalho em equipe, para o trabalho de forma geral, né, para a entrega do teu próprio trabalho. E, enfim, a mentalidade é uma coisa que a gente fala bastante, gosta bastante também, né? E ter uma boa mentalidade é algo... Não é algo complexo. Só que as pessoas se perdem muito, né? No que é isso, né? Quais as habilidades que tu tem que ter. Principalmente porque a galera tá começando. Nunca trabalhou. Então não sabe o que... Ninguém é quais ensinado a habilidades- trabalhar. É. Tem esse problema também. Quais habilidades desenvolver, né? A galera não sabe. E tá tudo bem não saber. Tu não é obrigado. É uma pesquisa que eu vi esses dias que dizia, eu não vou lembrar os números exatos, se tu lembrar, daí tu fala. Mas era que as empresas, elas contratam, era uma porcentagem que eu não vou lembrar agora, tá? Então, desculpe-me. Mas era basicamente dizendo que as empresas elas contratam muito mais pela parte não técnica, né? Pela parte comportamental da pessoa do que pela parte técnica. Então, às vezes tu acha que não, né? Às vezes tu acha que eu preciso ser o melhor programador do mundo pra entrar na empresa que eu quero. E talvez não. Principalmente o iniciante, né? Eu acho. É. Quando a pessoa já tem mais experiência, a bagagem de experiência, ela conta muito. Daí sim, pesa muito, né? Mas quando a pessoa é iniciante, a empresa vai dar uma olhada com carinho nas habilidades comportamentais durante o processo seletivo para ver se tu tem as habilidades ali necessárias, pelo menos o mínimo, para entrar na empresa e ser um bom membro do time, né? Mas beleza, como é que eu aproveito então meu primeiro emprego na área? Tá, respondendo então diretamente a pergunta, tem algumas coisas que tu pode começar a ter de mentalidade para aproveitar melhor teu primeiro emprego. Acho que o grande ponto, e que até é um clichê, é a questão da proatividade, né? Todo mundo tem até esse clichê, né, de que na entrevista é o que todo mundo fala, né? Todas as empresas querem proatividade. Qual é o recrutador pergunta, qual é a tua melhor qualidade? Aí tu fala, eu sou proativo, eu corro atrás da informação, e daí já virou meio que esse clichê, mas é uma das habilidades que as empresas mais buscam, querendo ou não, né? Porque a empresa não quer. Várias empresas fizeram uma pesquisa, né, onde elas botavam lá qual era esse comportamento que as empresas mais queriam e a proatividade foi o primeiro. Então, proatividade é importante, pessoal. Mesmo parecendo clichê, é que uma coisa é tu falar que tu é proativo e outra coisa é tu fazer, né? Tu realmente ser. Então, não se enganem, né? Achando que vocês são proativos se vocês não são. E não mintam também na entrevista, né? Mas todo mundo pode ser proativo, né? Eu acho que proatividade é uma coisa que tu pode desenvolver, se tu não tem. E eu te aconselho muito a tu fazer isso, tá? Porque uma pessoa que não é proativa, geralmente tende a ser uma pessoa muito acomodada, né? Que não corre atrás das coisas quando precisa. Proatividade não é tu, por exemplo, tem 10 tarefas do teu time pra fazer e tu vai lá e faz as 10. Isso não é proatividade. E faz mal feito, né? Porque tu pode fazer as 10, pode fazer mal feito. Proatividade é tu realmente ter interesse. É muito mais isso, ó. Tu tem interesse no que precisa ser feito, tu não ficar acomodado, então, sei lá, tu terminou tua tarefa e ninguém te passou mais nada, tu fica bem quieto. Porque daí ninguém... semana... Se tu ficar quietinho, ninguém vai te passar nada. Ninguém vai te passar nada e tu não vai precisar fazer nada. Tu fica uma semana sem fazer nada. Chega na hora lá, o teu gerente te perguntar o que tu fez essa semana. Eu não fiz nada, ninguém passou nada. Pega muito mal. Então, proatividade é muito mais do que tu fazer as coisas de forma rápida. É isso que eu falei. E, enfim, né, acho que uma gama de coisas. O grande ponto, né, aqui, que a gente pode falar pra vocês com certeza, é que todas essas habilidades que a gente vai falar, acho que de todas a proatividade é a que mais vai te destacar aos olhos da empresa e do teu time. Tá? E também, falando um pouquinho do que a gente falou, né, de ser mais eficiente no teu primeiro emprego, se tu for proativo, tu vai ser mais eficiente, tu vai aprender mais, no final das contas. Tu vai fazer mais coisas, tu vai aprender mais, tu pode ser promovida. Então, ela é uma habilidade que vai te ajudar a se destacar dentro da empresa, ser mais eficiente e aproveitar muito mais esse teu primeiro trabalho. Como é que tu pode ser proativo? Algumas coisas, né, que nem o Beto falou. Não fica esperando as coisas caírem no teu colo.
Se tu tá parado, pergunta. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Terminou alguma coisa? Pergunta pro time. Posso fazer outra coisa? Alguém precisa de ajuda? Isso é ser proativo. Isso é... Outra coisa. Deu um problema no site. Sei lá, deu um problema. Caiu o site. Se tu for proativo, tu vai tentar resolver o problema. Tu vai ir atrás do problema, tentar resolver. Ah, Beto, mas é muito difícil. Eu acabei de entrar, eu não vou saber. Não tem problema. Desde que tu se coloque à disposição para ajudar e tente, pelo menos ali, fazer alguma coisa e tentar entender o problema, tente resolver, já é uma grande coisa. Tu não precisa resolver. Tu precisa tentar resolver. Então, se tu conseguir tentar resolver, já é um grande passo. Já vai aprender um monte, né? Vai aprender um monte, vai aprender mais sobre a empresa, vai aprender mais sobre os processos e vai se destacar aos olhos das pessoas que estão junto contigo, porque as pessoas vão ver, essa pessoa, ela é ponta firme. Ela dá um problema, ela vai lá, tenta resolver. Então, isso vai te destacar bastante, tá? Porque eu trabalhei numa empresa, quando dá um problema, todo mundo se escondia. E é chato, né? Daí sempre as mesmas pessoas vão lá tentar resolver o problema. Daí isso até cria um ciclo infinito, né? Porque daí todo mundo pensa, não, mas eles vão lá resolver. Eles vão resolver lá porque eles sempre resolvem. Já tenho coisa pra fazer aqui, não vou. Daí eles estão lá ocupados com outras coisas e ninguém resolve o problema. O site fica no ar, fica caído durante o dia inteiro. Então, tem que ter essa proatividade de tentar ir lá resolver o problema, ajudar a tua equipe, né? No final das contas. Então, essa seria a dica número 1, né? Proatividade. Dica número 2 é ser curioso. Também é bem... Acho que tá ligado também com proatividade, né? Tu ter a curiosidade de correr atrás da informação, de entender mais sobre o sistema, entender mais sobre a tarefa que foi te passada. Nem sempre as coisas vão vir redondinhas, né? Tem até um vídeo do Felipe Deschamps que ele fala lá sobre o programador da bola redonda e o programador da bola quadrada. Depois procurem aí, eu não lembro o nome exatamente do vídeo. É muito bom, né? Tem o programador da bola redonda, que é a pessoa que gosta de receber a bola redondinha no pé ali, só pra bater e fazer o gol. Então tem que ter tudo bonitinho, tudo certinho, tudo perfeito. Se não tiver, ela não faz nada. Se não tiver, ela não faz o gol, ela não sabe chutar se a bola não vem redonda. E tem o programador da bola quadrada, que a bola vem quadrada, né, toda torta. E ele vai lá, ele vai tentar entender o problema, ele vai perguntar para as pessoas que criaram a tarefa, ele vai ir atrás da informação para ver como é que funciona, ele vai falar com o cliente. Ele vai pegar aquela bola quadrada e vai fazer ela ficar redonda para daí chutar no gol. Mas, Beto, não é responsabilidade de outra pessoa deixar a bola redondinha para mim? Não é. Claro que a pessoa que tá fazendo as tarefas, criando, ela tem que fazer da melhor maneira possível, né? Descritivo, explicando o que tem que fazer. Mas mesmo assim, a tarefa mais descritiva do mundo, tu vai ler e pode ser que tu não entenda. Ou pode ser que tu interprete ela de uma maneira que na tua cabeça faz sentido, mas não era nada daquilo que a pessoa pediu na tarefa. Então, tu vai ter dúvidas. E daí tu vai ter que ser curioso, tu vai ter que olhar na base de código para ver se tu entende mais, fuçar ali, perguntar para um colega, ou perguntar para quem criou a tarefa. Enfim, testar alguma coisa no site. Se pegar uma tarefa e não perguntar pra ninguém, tentar fazer ela do jeito que tá escrito, eu te garanto que tu vai fazer errado. Então, perguntem sempre antes de começar a fazer alguma coisa. Ainda mais mesmo? No início, né? Eu entendi bem, é isso aqui, blá, 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 explica. Ainda mais quando tu recém entrou na empresa. Aí tu tem que confirmar as coisas, porque senão tu vai fazer uma coisa, vai fazer uma besteira ainda. Outro gato. Ó, quem tá vendo no YouTube aí, agora é o Churros que tá aí. Tá rolando um desfile de gato hoje. Mas é isso, daí não vai ter bola redonda na grande maioria das vezes. Então não se enganem. Tu vai ter que ser curioso e proativo pra correr atrás da informação e fazer o trabalho da melhor forma possível. E não vai ser perfeito no início, tá tudo bem. Mas com o tempo vocês vão melhorando. Então, é basicamente isso. Na nossa carreira a gente já trabalhou aí com todo tipo de pessoa, né? Todo tipo de desenvolvedor iniciante. E não tem nada pior pro time do que isso, né? A pessoa que não tem curiosidade para fazer o seu trabalho. Não tem curiosidade nenhuma. A pessoa da bola redonda, basicamente. Fica esperando toda a informação perfeita ser passada para ela. E daí não faz nada e fica esperando. Exatamente. Tem casos que a pessoa fica... eu não fiz porque eu não entendi.
Eu não fiz porque ficou mal explicado. Semana inteira, sem fazer nada. Ficou mal explicado, daí eu não fiz. Tá, mas por que tu não perguntou? Por que tu não... Ninguém é perfeito de fazer a tarefa mais descritiva perfeita. Acho que esse é o problema, né? Um dos grandes problemas, um dos grandes desafios da galera que tá começando, e isso é uma coisa que a gente também já passou, é que a galera tem medo de perguntar. Fica com aquele sentimento de que se eu perguntar, vão achar que eu sou burro, se eu perguntar, vão achar que eu não entendi, se eu perguntar, vão achar que eu sou incapaz. Que eu não sei fazer, que eu menti na entrevista dizendo que eu sabia. Só que isso pode ser um tiro no pé, porque tu tá com receio, tá com medo, tá com vergonha de perguntar, e daí tu deixa passar a oportunidade de perguntar, chega no fim da semana, que era pra tu entregar a tarefa e tu não fez. E aí vai ser muito pior. Esse é o cenário, é o pior cenário. Seria muito melhor que tu tivesse perguntado, tirado as dúvidas, tentado fazer, chamado uma pessoa pra te ajudar e feito. Ou tentado fazer o máximo possível. Ou dissesse, né? Eu não vou conseguir fazer porque eu não vou conseguir entregar no dia porque eu não entendi muito bem, porque eu tentei fazer isso aqui e não deu certo, né? Mas uma semana antes tu fala isso, né? Não no dia que tu não conseguiu fazer. Então, isso é outra coisa, é um outro ponto bem importante, né? E é um ponto que vai te destacar, né? Porque que vai te destacar e que se tu não fizer, vai ficar ruim a coisa pro teu lado, porque se chegar no dia, tu não fez, não falou pra ninguém, e daí no dia tu fala que não vai conseguir fazer, vai pegar mal pra ti. E esse tipo de coisa é o tipo de coisa que a empresa não gosta, né? A empresa não tolera, assim, a equipe não vai gostar. Porque no final das contas, o trabalho todo vai ser afetado, né? Porque tu não falou, né? E é simples, é só falar. A comunicação é simples. Ela não é fácil, mas ela é simples. Então... Inclusive, comunicação é a próxima dica. Melhorar a tua comunicação. Emendar, então. Melhorem a comunicação de vocês aos pouquinhos, não precisa ser tudo de uma vez, né? Mas a habilidade de comunicação é, sem dúvida, importantíssima em qualquer empresa e na vida, né? Não só na empresa, mas na vida. Tem cursos aí, pessoal. Cursos de oratória, cursos de comunicação não violenta. Não é só curso de programação que existe no mercado, tá? Tem outros cursos importantes aí que né, comportamentais que vão ajudar vocês muito na carreira de vocês, de maneira geral, assim, tá? Tem a comunicação não violenta, que é um tipo de comunicação. Eu falei. Não violenta. Explicou o que é? Não expliquei. Comunicação não violenta é um tipo de comunicação que não é violenta. Que não é violenta. Sobe os créditos. Próximo ponto. Não, mas é basicamente isso, né? Porque às vezes a pessoa acha que tá se comunicando de uma forma boa, só que tá sendo muito agressivo na sua comunicação. Eu sou muito direta. Eu sou muito direta, falo as coisas direto. Como se fosse uma coisa boa, né? Daí a pessoa tá sendo uma grossa, na verdade. Então, é esse tipo de comunicação. Então, enfim, cursos tem aí a rodo pra vocês fazerem na internet de comunicação, todo tipo de comunicação. A pessoa tem um temperamento forte. Temperamento forte, né? Agora temperamento forte é sinônimo de a pessoa estúpida. Mala. Mas é isso, então... Comunicação, importantíssimo, né? Tem que ser capaz de se comunicar de maneira eficaz com o teu time, com o teu chefe. Não, mas eu tenho medo de falar com o meu chefe. Não, mas tem que se comunicar com o teu chefe também. E se tu tem medo, já tem uma coisa errada. Talvez o teu chefe não tá te dando abertura suficiente. Ou talvez é uma trava tua mesmo. Às vezes o teu chefe às vezes o teu chefe é de boa, entenderia, conversaria tranquilamente. Então tu tem que ser capaz de se comunicar de uma forma boa, tá? Porque a comunicação é o óleo de uma equipe que desempenha bem. Que bonito. Que bonito, né? Poderia até virar um corte, uma sacada. Mas é isso. Se a empresa e a equipe não tiver comunicação, desanda, né? Vai desandar. Vai dar errado, vai atrasar, vai ficar... Enfim, vai dar briga. Vai dar briga. Então, se comuniquem, não tenham medo. De novo, Beto, eu sou muito introvertido, eu sou muito tímido, eu não gosto de falar. Vai desenvolver isso. A gente não tá dizendo que tu tem que ser um palestrante. Não é que tu tem que ser o melhor comunicador. comunicador. Isso porque é importante, é importantíssimo. E não sei se vocês estão ouvindo os trovão aqui, mas tá dando um temporal.
Mas enfim, vai desenvolver isso e depois nos agradece. Quando tu estiver mais na frente aí, nos agradece por ter desenvolvido essa parte. Tu uma pessoa intrometida, uma pessoa introvertida, ela pode ser uma ótima comunicadora. Pode, né? Eu sou introvertido, eu me considero. E eu me comunico bem. Então, é uma coisa que vocês podem não tem nada a ver, trabalhar. Né? Não tem nada a ver ser um bom comunicador e ser extrovertido e falar com todo mundo. Mas vocês têm que se comunicar de forma eficaz. É isso, é basicamente isso. Deixar claro as coisas que estão acontecendo. O quanto antes tu falar melhor, é o que a gente sempre fala. Então, comunicação é importante. E tu tem que ser muito capaz de comunicar e dar feedbacks para as pessoas também. E ouvir, né? E ouvir feedback também. A gente tá falando muito de comunicação, mas parece que é só tu falando. Mas não, comunicação é tu saber falar e saber ouvir. Então tu precisa fazer as duas coisas de uma maneira boa. E não fingir que tá ouvindo e fingir que tá entendendo e não entender nada. E depois ir lá e tentar fazer e fazer tudo errado. Isso também não é se comunicar. Quanto melhor tu se comunicar, mais bem sucedido tu vai ser na área de tecnologia, de programação. Às vezes tu é muito comunicativo e pouco técnico e tu sobe mais rápido que uma pessoa que é muito técnica e pouco comunicativa. Isso eu já vi acontecer várias e várias e várias vezes. Então, tem um exemplo. Trabalhem com isso. Eu tenho um exemplo para falar exatamente sobre isso. Tem uma empresa que eu trabalhei que entraram 2 iniciantes. Um deles estava na empresa já há uns 6 meses, depois entrou o outro. Aí surgiu a oportunidade de um projeto lá, um deles ficar mais junto com o líder lá para meio que ser um sublíder, fazer tipo um treinamento para daqui a pouco começar a olhar assim mais de perto, supervisionar ali os projetos depois, né, mais no futuro, quando tivesse passado por um treinamento. Então seria uma pessoa que daqui a pouco poderia liderar projetos mais simples, né? E quem que pegou a vaga? A vaga, né? Essa oportunidade foi a pessoa que entrou depois. Foi a pessoa que entrou depois, né? Porque o que estava há 6 meses não era tão comunicativo. Não se comunicava tão bem. Para ter um cargo desses de liderança, supervisão, teria que ser uma pessoa que tivesse essa comunicação melhor. Agora você entende. Tinha uma pessoa que entrou antes e que ela já estava sendo treinada pelo... Não? Não, nenhum dos dois estava sendo treinado. Ah, bom. Nenhum dos dois. Entendi que eles estavam sendo treinados. Não, eles só estavam trabalhando na empresa. Ah, tá. Daí a empresa viu... surgiu a oportunidade de colocar uma das pessoas... De sublíder. Tipo de um trainee de liderança. Tá. Seria tipo isso. E daí, tinha uma pessoa que tinha mais experiência na empresa e uma pessoa que tinha menos experiência. Sim, tinha um cara que já estava mais tempo. 6 meses mais que o outro. 6 meses mais que e no final, quem ganhou essa oportunidade foi a pessoa que tinha entrado depois, que tinha 6 meses menos, porque ela era mais comunicativa. Exatamente. Porque ela tinha faz todo sentido, mais habilidade de comunicação. Ainda mais nesse tipo de vaga que tu precisa se comunicar com a tua equipe, com o time e gerenciar isso de uma maneira boa, né? Então, mas assim, pessoal, a gente não tá falando que tu não pode ser um ótimo profissional ou que tu não pode ser um sênior só sendo técnico. Tu até pode, tá? Tu vai chegar num limite na tua carreira, só isso. Mas tu pode ganhar um bom dinheiro, tá? Inclusive, tem muitas empresas que hoje em dia elas fazem um crescimento muito mais horizontal, né? Do tipo, a pessoa ela não quer ser um líder, ela não quer ser um tech lead, ela só quer ser um programador e programar ali as coisinhas dela. Beleza. Ela pode, dentro de algumas empresas, ela pode crescer muito ali dentro, ganhar um bom salário, ótimos salários, mais de 10 mil reais, sendo um programador bem técnico. Mas tem muitas empresas que não, né? Tem muitas empresas que vão realmente querer pessoas que tenham mais esses comportamentos mais trabalhados para crescer no cargo e crescendo de uma forma mais vertical, né? Geralmente é assim. Quanto mais vertical tu vai crescendo, mais para cima da empresa, menos tu vai codando, menos tu vai codificando, né? E tudo bem também. Tem gente que gosta. Mas é só isso, só para vocês terem noção de que... porque tem muita gente que vai ouvir isso aqui e vai pensar, tá, mas então eu vou ter que me comunicar, eu vou ter que sair da minha zona de conforto, e eu não quero. Eu quero ficar programando, quieto na minha. E tu pode, né?
tu pode ficar programando quieto na tua, mas tu vai estar limitado, só isso. O mínimo tu vai ter que se comunicar, né? Não tem. O mínimo tu vai ter que se comunicar. Né? Não tem mais como tu ficar trabalhando num porão sozinho. A não ser que tu tenha um produto só teu. Tu faz sozinho e tu desenvolve sozinho. Daí sim. Mas tu tá numa empresa, não vai ter como fazer isso. Que dentro das empresas, às vezes, tem cargos que, por exemplo, na empresa que eu trabalhava, né? Até aconteceu isso, né? Um dos meus colegas, ele foi chamado para ser tech lead. E ele foi. Ele programava e tal, né? Em JavaScript, Node. E ele foi ser tech lead, né? Porque chamaram ele. Beleza. Acho que deu, sei lá, 3 meses, 4 meses, ele pediu pra sair. Pra voltar, do tech lead, né? Não da empresa, mas ele pediu pra voltar. Ele pediu pra, basicamente, voltar a ser o cara que ele era antes, que era programador, enfim, programador sênior lá, sei lá. E não ser mais tech lead, porque ele não tava gostando dessa área de gerenciar, liderar, né? Ele não tava mais codando tanto, ele gostava de codar, e daí não tava mais podendo fazer isso. E a empresa aceitou, né? Foi um teste que ele fez, né? Quando ele entrou, ele falou, vamos lá, vamos testar, eu vou ver como é que eu vou me sair, se eu vou gostar, e daí a gente vê. Depois de algum tempo, ele conversou lá com o pessoal e disse que não tava curtindo. E voltou a ser programador. Então, tem empresas que vão te dar esse tipo de abertura, né? Isso é muito legal. E até pra ti se experimentar, pra ver se tu gosta, né? Talvez tu goste, né? Tu nunca testou, como é que tu vai saber? Então, talvez tu goste, mas se tu não gosta, se tu quer ficar quieto na tua, também tem empresas que vão aceitar isso de boa. Quieto na tua, não tanto, né? Não tanto. O mínimo tu vai ter que se comunicar, né? Mas eu já tô partindo desse pressuposto, né? De que tu entende que tu vai ter que se comunicar dentro de uma empresa, né? Trabalhando dentro de uma equipe, né? Tu só não vai se comunicar se tu estiver fazendo tudo sozinho. Até nesse exemplo que eu dei e olha lá, né? Do iniciante que pegou o cargo de trainee de liderança, né? A outra pessoa, ela era mais tímida. Dava pra ver, assim, que era uma pessoa bem mais tímida, que não tinha um pouco de dificuldade, assim, mesmo, de conversar e de expor suas ideias durante as reuniões. Então, tinha essas dificuldades, né? E isso é normal, ainda mais quando tu entra numa empresa, às vezes tu se fecha. É novo, né? Mas o quanto antes, essa dica eu gostaria de ter recebido. Quanto antes tu entender que tu dá a tua opinião, tu conversar sobre o que tá acontecendo na empresa, tu pedir ajuda, tu ajudar os outros, quanto antes tu perguntar, fizer né? isso... Não tem pergunta boba. E quanto antes fizer isso, melhor vai ser pra empresa, pra ti mesmo, pro time. As pessoas gostam disso, tá? A gente acha que não, a gente não quer incomodar, mas pelo contrário, as pessoas gostam disso, de pessoas que querem ajudar. Então, quanto antes tu fizer, melhor. Às vezes vai ter que ser mesmo um pouco forçado no início para que tu comece a desenvolver isso mais. Mas eu acho que logo tu vai ver que é bom se comunicar e fazer isso, tá? A dica número 4 é seja paciente. Então, essa aqui também é bem difícil no começo, porque a galera entra na empresa e acha que tem que aprender tudo que tem na empresa em 2 semanas. Tem que entender toda a base de código, todo o negócio da empresa. É aquela ansiedade, né? E se tu não aprendeu em 2 semanas, tu já tá ficando pra trás, ou a empresa vai olhar com maus olhos pra ti. E não é assim que funciona, né, pessoal? Entender um negócio de uma empresa, ainda mais quando tu tá iniciando, é complicado, é difícil. Demora. Meses, às vezes. Vai demorar 3, 4, 5, 6 meses pra tu começar a pegar no tranco, começar a entender como é que funcionam as coisas. Então, é um processo que vai levar um tempo. E tá tudo bem levar um tempo. Né? Não é do dia pra noite que tu vai conseguir fazer isso. Conforme tu vai pegando mais experiência, daí sim, tu entra numa empresa e tu consegue pegar as coisas mais rápido. Mas mesmo assim, mesmo um dev sênior vai entrar numa empresa gigante, tem um monte de coisa pra fazer, vai levar um tempo pra aprender, tá? Meses. Então, é normal, mas vocês têm que ser pacientes. Vocês têm que entender isso, que é um processo que vai levar tempo. Aprender dentro de uma empresa é bem diferente de aprender com um curso de programação. Tem muitas outras coisas que tu vai ter que aprender ali junto com a programação. Né? Tem todas as questões das reuniões, né? As cerimônias que a gente chama. Enfim, tem uma infinidade de coisas bem interessantes que vocês vão aprender. Mas vocês têm que ser pacientes e entender que é um passinho de cada vez. Tá? Então, seja paciente contigo mesmo. Seja paciente com os teus colegas. Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente tá de mau humor, sei lá.
Às vezes a gente não tá num dia bom, mas tu tem que entender que tu tem que saber diferenciar o que é vida pessoal e o que é trabalho, né? E tu tem que ser responsável pelo teu trabalho. É difícil de conciliar as duas coisas, mas tu tem que ser responsável e tu tem que tentar ser paciente contigo e com as pessoas que trabalham contigo. É isso. Se tu conseguir fazer isso, tu já tá meio caminho andado pra dali, sei lá, um ano e meio, conseguir uma promoção dentro da tua empresa e se destacar, né? Então, pega essas dicas que a gente falou, anota, começa a trabalhar elas, porque se tu fizer isso aqui, tu vai se destacar com certeza aí das outras pessoas que não estão fazendo isso, tá? Então, pessoal, é isso, tá? A gente anda vendo que alguns alunos têm receio de entrar no primeiro emprego, né? Porque não se sente preparado, tá com um pouco de medo do mercado, das vagas, acha que não tá pronto. Isso já pode ser um indício de que tu tá preocupado demais, às vezes, com um monte de coisas que tu não deveria estar preocupado agora. Foca em conseguir o teu primeiro emprego, esquece todo o resto, tira todas essas preocupações e ideias idiotas da tua cabeça, tá? Foca em conseguir o teu primeiro emprego. Ah, mas vai ser difícil. Ah, mas eu não vou conseguir. Ah, mas lá dentro como é que vai ser? Esquece isso. Tudo isso tu vai aprender no dia a dia, no campo de batalha, estando dentro da empresa, e tu vai pegar o jeito, de uma maneira ou de outra. Mas tu precisa começar. Esse é o mais importante. Então esquece todos esses problemas, entre aspas, né, que tu coloca na tua cabeça e consegue o teu primeiro emprego. Esse é o teu objetivo. Esse tem que ser o teu objetivo inicial. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ficou até o final. A gente faz esses podcasts aqui toda terça-feira, né? Então vai estar no YouTube e vai estar também no Spotify, no Deezer, beleza? Pediram pra te botar no iPhone, a gente não sabe ainda como é que faz isso, mas vamos ver isso aí. Mas por enquanto essas são as plataformas que a gente tá colocando, beleza? Fiquem ligados aí pros próximos e também nos sigam nas outras redes, né? É só procurar Dev em Dobro em qualquer rede que tu imaginar, que tu vai nos achar, beleza? Acho que a gente só não tá no Threads lá ainda. E no Twitter, no X lá, sei lá, o Elon Musk deu esses nomes aí, mas a gente não tá também no Twitter, no X. Mas tudo o resto a gente tá, LinkedIn, TikTok, enfim, tá? Só procurar Dev em Dobro, tu vai achar a gente. E nos acompanha aí nas redes, mandem perguntas. Entre no Instagram, mandem uma pergunta na caixinha, a gente abre caixinha todos os dias lá também. Abraço, cuidem-se e até o próximo podcast. Até a próxima, um abraço.